Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 628 dias lendo a Bíblia e hoje leremos no segundo livro dos Reis, do capítulo 14 em seu início até o verso 7 do capítulo 15 e no segundo livro das Crônicas, os capítulos 25 e 26. Primeira pergunta a responder: por que agora estamos parando na metade de um capítulo? E a resposta: porque agora nós vamos interromper o estudo da história num ponto específico, o reinado de Uzias no Reino do Sul e o reinado de Jeroboão no Reino do Norte. A hora que chegar na história desses dois reis, nós vamos parar. Por quê? Porque quando você vai ao cabeçalho dos livros proféticos, por exemplo, de Amós, você vai ver ali que Amós pregou a sua mensagem nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Essa ideia, portanto, situa claramente Amós nesta época da história que a gente vai parar de ler reis aqui. A mesma coisa vai acontecer com outros profetas, como é o caso de Jonas, que tem o seu nome especificamente mencionado aqui no capítulo 14, verso 25 do segundo livro dos Reis. Depois vai acontecer a mesma coisa com Oséias, que vai nos dizer aqui no seu início, nos primeiros versos do seu livro, que ele falou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Então, isso também situa Oséias nessa mesma época. E, por fim, você vai ler lá no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 26, no verso 22, que os demais atos de Uzias foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Moral da história: nesse ponto da vida de Judá ao sul e Israel ao norte, com Uzias governando no sul e Jeroboão II, claro, não é o primeiro lá, o primeiro rei do norte, filho de Nebate, é Jeroboão, filho de Jeoás. Com esse Jeroboão no norte e Uzias ao sul, neste momento da história você vai ter profeta Jonas, você vai ter profeta Amós, você vai ter profeta Oséias, você vai ter profeta Isaías. E também o profeta Miqueias. É por essa razão que amanhã a gente já começa a leitura de Amós, e na semana que vem nós vamos ler o resto de Amós, depois Jonas, depois começaremos a leitura de Oséias. Na sequência vamos para Miqueias, depois para Isaías, e o que vamos fazer agora é interromper a leitura da história para ler a proclamação profética que foi feita neste período da história. Fazendo uma comparação bem simplista, seria como se você contasse a história, por exemplo, da igreja de Cidade Ademar. Em vez de contar a história de Israel e de Judá, você contasse a história da IPCA. E aí então você contasse que no ano de 2010 se tornou pastor da igreja o reverendo Márcio, e ele foi o regente do coral, e ele fez isso como pastor da igreja. Mas você também tivesse um livro onde foram transcritas as mensagens que o pastor pregou do púlpito. Você leria alguns trechos da história, do ministério, do pastorado, do reverendo Márcio, mas leria também o que foi que ele pregou, e com a mensagem que ele pregou e a história do que foi que ele viveu, você teria uma construção completa do que foram aqueles anos na IPCA com o pastorado do reverendo Márcio. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Nós vamos procurar entender o que aconteceu no Reino do Sul, Judá, e no Reino do Norte, Israel, na época de reis específicos, com o apoio da mensagem de profetas específicos. Ok? Bom, para chegar neste momento onde a gente para com Uzias no sul e Jeroboão no norte, nós temos que ver os últimos acontecimentos até que paremos ali. Vamos lembrar um pouquinho? A gente tinha visto, em Israel norte está governando a dinastia de Jeú, aquele que fez a limpa na casa de Acabe, e até se excedeu, matando parentes dele que governavam no Reino do Sul e eram da dinastia davídica. Por conta desse excesso, e até por conta de seu pecado, Deus falou para Jeú que só até a sua quarta geração governaria. E o último dessa lista é exatamente esse Jeroboão, que vai reinar 41 anos. Bom, mas antes de Jeroboão, no momento em que nós paramos a leitura antes, no dia de ontem, quem está governando é Jeoás. E o reinado de Jeoás
nos foi descrito na segunda metade do capítulo 13. Foi Jeoás quem testemunhou a morte de Eliseu. Foi Jeoás quem conseguiu algum alívio em relação a Azael, rei da Síria. E esse Jeoás interagiu bastante com Amazias, o rei de Judá. Esse Amazias, rei de Judá, é ninguém menos que o filho do Joás, aquele menininho que foi poupado e com 7 anos se tornou rei, com a mediação do sacerdote Joiada, promoveu grande fidelidade, mas no final da vida se rebelou contra Deus e até matou Zacarias, um homem que profetizou em nome do Senhor e era filho desse sacerdote Joiada. Nossa, quanta coisa a gente tem que lembrar, não é mesmo? Bom, esse Amazias que está reinando no sul, ele tem o seu reinado descrito no capítulo 14 de 2 Reis e no capítulo 25 de 2 Crônicas. E o que ele faz? Ele primeiro manda matar os servos que conspiraram contra o pai dele e o mataram. E na sequência ele vai fazer uma guerra contra os Edomitas, os descendentes de Esaú. E nessa guerra, Reis não fala nada disso. Quem conta para nós essa história é Crônicas. Nessa guerra, o Amazias, capítulo 25 de 2 Crônicas. O Amazias inicialmente aluga soldados do Reino do Norte para ajudarem ele com o seu exército do sul a combater os Edomitas. Mas Deus dá uma bronca nele. Rapaz, eu estou descontente com o pessoal do Norte. Não chama soldados de lá não. Vai você sozinho que eu vou te dar vitória. Amazias despede os soldados alugados do Reino do Norte e vai para a guerra sozinho e obtém a vitória. Só que os soldados despedidos do Reino do Norte ficaram chateados. Eles tinham uma grande promessa de obter despojos de guerra e de repente voltaram de mãos vazias. O que é que eles fizeram? Eles atacaram algumas das cidades do Reino do Sul. E aí você começa a ver a coisa ficando bem feia aqui, porque pela primeira vez, Norte e Sul, em muitos anos, estão guerreando. Soldados que tinham sido inicialmente alugados para ajudar o Reino do Sul, soldados do Norte, agora atacam o Sul. E isso já planta uma certa inimizade entre os dois reinos. O rei Amazias, que volta vitorioso da guerra contra os Edomitas, agora acreditando que estivesse por cima da rapadura, e depois desse acidente aqui, que foi atacado, né, pelos soldados do Reino do Norte, ele propõe guerra contra o Reino do Norte. E Amazias então vai falar com Jeoás, rei do sul vai falar com o rei do norte. Vamos medir armas. O rei do norte é bem mais poderoso. E Amazias está há menos tempo no trono, é mais jovem, menos experiente. E ele responde, meu amigo, o espinho mandou falar com o cedro, que é uma árvore de 40 metros de altura. Deixa a minha filha casar com o teu filho. Imagina a filha do espinho casar com o filho do cedro. Era desproporcional. E antes que o espinho pudesse falar mais alguma coisa, veio um animal selvagem e pisou nele. É basicamente o que vai acontecer se você, Judá pequenininho, quiser se meter comigo, Israel, que sou grandão. Antes de começar a batalha, você já perdeu. Mas Amazias não quis dar muita bola para essa resposta diplomática que Jeoás lhe mandou. E na verdade, essa ignorância de Amazias vinha de Deus, porque Amazias, quando voltou da guerra com os Edomitas, trouxe os ídolos deles na bagagem e adorou aos ídolos e lhes queimou o incenso. Aí você olha e fala, realmente as coisas estão ficando preocupantes aqui. Depois de toda a faxina a Baal feita por Jeú, o povo do Reino do Norte volta à idolatria do primeiro Jeroboão. E o Reino do Norte está mal. O Reino do Sul não aprendeu a lição depois de governado por 6 anos por Atalia. E o próprio Joás, que foi assistido pelo sacerdote Joiada, no final da vida mata o profeta que era filho do sacerdote. Agora Amazias, que é filho de Joás, vence uma guerra pelo poder do Senhor e traz os ídolos dos Edomitas para adorar. Esse povo não tem noção? Não, não tem. E o que acontece é que há a guerra entre Jeoás do norte e Amazias no sul. E, como era de se esperar, Amazias perde, como demonstração do juízo de Deus para ele, que trouxe ídolos da batalha contra os Edomitas. E o que nos assusta é que Jeoás agora toma tesouros do templo.
Sabe qual é a nação que está saqueando o templo construído por Salomão? É o povo de Israel, o povo do Reino do Norte. O povo que é sangue do meu sangue agora está destruindo o templo, que é a casa do Deus de todos eles, e saqueando isso. E nós então começamos a olhar para dias de muita tristeza. E isso tudo mostra para nós uma porção meio dura, muito difícil da Escritura. Amazias, que é o rei que perdeu, que é o rei que viu o templo sendo saqueado, vai morrer logo na sequência. E o filho dele, que vai governar depois dele, é Uzias. Esse Uzias vai ter uma outra história. Ele vai governar por 52 anos. Ele inicialmente vai fazer o que é correto. E o capítulo 26 de 2 Crônicas vai nos contar que Uzias no sul vai fazer um renome espetacular. Conhecido será até no Egito. Vai multiplicar gado, vai ser amigo da agricultura, vai ter um exército guerreiro, vai ser maravilhosamente ajudado, tanto que até vai se ensoberbecer e se meter a queimar incenso no templo, e quando foi advertido pelos sacerdotes não quis dar bola, nasceu lepra na testa dele. Mas ele governa por 52 anos. E o Reino do Sul, finalmente, depois do Joás, que era o menininho que se virou contra a mão que o ajudou no final da vida, depois do Amazias, que quis fazer guerra com o Reino do Norte e se deu mal, finalmente o Reino do Sul, com Uzias, tem alguma estabilidade e progresso. 52 anos Uzias reina, e ele fortalece em extremo o Reino do Sul, o Reino de Judá. Isso vai fazer bastante sentido para você quando você estudar Isaías, que vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Um grande rei humano morreu, mas Isaías olhou para o céu e viu que o trono divino estava sempre muito bem ocupado, como sempre esteve e sempre estaria. Tá certo? Então agora a gente vai começar a entender bem. O Reino do Sul, terminamos de ler sobre ele lá em 2 Reis 15, até o verso 7. O Reino do Sul está governado por Uzias, forte, maravilhosamente ajudado, exército, gado, agricultura, cidades fortificadas, renome, fama. E o Reino do Norte, governado pelo descendente de Jeoás, o filho de Jeoás, Jeroboão II. Não pode confundir com o primeiro, que foi o capataz de Salomão, aquele que trouxe os bezerros e tal. Aquele é o Jeroboão I, filho de Nebate. Esse é o Jeroboão II, que é o filho de Jeoás. E esse Jeroboão II também vai dar muita estabilidade ao Reino do Norte. Ele vai reinar mais do que qualquer rei já havia reinado em Israel. Ele vai governar por 41 anos. E vai ser dito para nós aqui no texto de 2 Reis, capítulo 14, que ele vai expandir também os limites do Reino do Norte, conforme profetizou Jonas, filho de Amitai. Olha que coisa! Jonas, filho de Amitai, é o Jonas que foi engolido pelo peixe. Você vai ver então que na época de Jeroboão, o segundo, governando 41 anos no norte, é que aconteceu os fatos com o profeta Jonas, que a gente vai ler depois. Você vai ver então que enquanto Uzias, que governa 52 anos, está no sul, no ano que ele morre, acontece a visão de Isaías. Você vai ver que Amós e Oséias são dessa época, com Jeroboão ao norte e Uzias ao sul. E é isso então que vai fazer a gente parar a leitura aqui para ler os trechos, a mensagem desses profetas todos, para depois a gente voltar. Ou seja, estamos nos despedindo dos reis e vamos passar um bom tempo fora, viajando pela mensagem inicial de Amós, depois de Jonas, depois de Oséias, depois de Miqueias e depois de Isaías. Aí então a gente retorna, se Deus nos permitir. Qual é o cenário que estamos deixando para trás? Uzias fortalecido, governando 52 anos em Judá. Jeroboão fortalecido, governando 41 anos em Jerusalém. Aparentemente as coisas estavam boas. Aparentemente estava tudo caminhando bem. Será? O que é que os profetas têm a nos dizer a respeito disso? Não percam as cenas do próximo capítulo. É amanhã que a gente vê o que acontece nas palavras de Amós, se Deus nos permitir. Eu realmente espero que você esteja entendendo tudo isso. Reino do Norte, Reino do Sul. Casa de Jeú no norte, casa de Davi no sul. Jeroboão II,
41 anos, estabilidade. Uzias, 52 anos, estabilidade. Os dois reinos vindo de uma história anterior meio tumultuada, mas agora parece que há paz. Mas só parece. Os profetas vão mostrar que não é bem assim. Amós vai chamar a nossa atenção amanhã para isso, se Deus nos permitir. A gente se encontra aqui amanhã para ver o que é que ele diz. Por hoje, bom estudo e boa leitura para você. Até amanhã, se Deus quiser.